O padre Christian, ele joga algumas indiretas. E se você quer saber quais são essas indiretas que ele compartilha, fica aí no vídeo até o final. Inclusive, eu quero compartilhar um vídeo que será uma resposta ao que o padre Christian falou, tá bom? Nada contra o padre, e sim algumas colocações que ele fez neste vídeo. Então não sai, fica aí até o final. O outro vídeo que eu quero compartilhar é exatamente com o professor Leandro Quadros. Ele que tem um programa na TV Novo Tempo, e esse programa é bem conhecido, que é o Na Mira da Verdade. É bem conhecido no mundo católico e também no mundo evangélico. Não sai porque esse vídeo está muito bom, tá bem? Então vamos lá. Olha só, pausadamente eu irei fazer algumas colocações aqui também, e em seguida eu vou colocar a resposta do que o padre está falando aqui com o professor Leandro Quadros. Vamos juntos acompanhar neste momento e, pausadamente, tenha paciência e vamos juntos aí em nome de Jesus. Presta bem atenção. É, se Deus manda guardar o sábado, por que a igreja guarda o domingo? Infelizmente, os senhores não, que vocês vão saber agora, argumentar, falar, mas a maioria, com muita tristeza que eu falo isso, a maioria dos cristãos católicos, eles se calam quando algum protestante de alguma seita cristã judaica. É exatamente aqui. Presta bem atenção porque ele faz algumas colocações e agora ele começa a jogar essas indiretas, tá bom? Eles misturam os conceitos, eles são cristãos, mas eles creem em coisas do judaísmo. É muito complicado certas igrejas hoje, a gente não sabe qual é a tônica delas, se é cristã ou se é judaica. Ela não é judaica porque ela prega Cristo, mas ela não é cristã porque os ritos é do judaísmo. Então eles misturam as coisas, chamam igrejas cristãs judaicas, misturam. Primeiramente, o padre, de início aqui, ele diz que uma seita, né? Então, até onde eu conheço, a única igreja que é taxada como uma igreja que é uma seita é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque a Igreja do Mormons não guarda o sétimo dia, a Igreja Testemunha de Jeová também não guarda. Então, a única igreja que é conhecida como, ou que é falada que é uma seita, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e é a única igreja que guarda o sábado, tá bom? Então aqui, você já viu aquele ditado que diz assim, ó: "Carapuça é amarela, pega quem é dono dela". Pronto. Eu estou pegando como uma indireta. E aqui o padre, ele vamos acompanhar, para que a gente possa entender. Vamos lá. E a gente vê na estrada, não poucas vezes, em pedras, em placas, lembra de guardar o dia de sábado. E se alguma pessoa desta igreja ou seita vai lá bater na sua E se alguma dessa igreja, seita, vai lá na sua porta, presta bem atenção. porta e ela fala assim: pega a sua Bíblia para mim. Aí você pega a sua Bíblia e entrega para a pessoa. Ela vai abrir em Deuteronômio 5. Isso quando ela não está falando de imagem de Deuteronômio 9, né? É os dois textos que eles gostam. Aí vai falar para você, tá vendo? Qual que é a sua religião? Aí eu sou cristão, católico, mas é católico mesmo de IBGE. Não, eu vou à missa, eu vou à missa. Ah, então tá bom. Agora me fale, a sua igreja é uma igreja errada. A igreja católica, ela perverteu a Bíblia. O Papa mudou as coisas. Por que você está falando isso? Porque em Deuteronômio 5:12 fala para guardar o sábado. Vocês guardam o domingo. Primeiramente, em momento algum, nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia pregamos que a igreja mudou algo nas Escrituras, porque a Bíblia ela permanece da mesma forma que ela é. Só que existem alguns livros que são apócrifos, tá bom? Então veja que a mudança do sábado para o domingo, ela, por exemplo, o sábado permanece lá, escrito: sábado, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não existe a palavra domingo em nenhuma parte da Bíblia. Então, aqui a gente já começa
a entrar em detalhes em relação à fala do próprio padre. Em momento algum, estamos afirmando que a igreja, ou afirmamos que a igreja fez essa mudança dentro da Bíblia. Não houve essa mudança dentro da Bíblia. Porém, à parte, houve sim a mudança do sábado para o domingo. Deixa eu compartilhar algo que é importante aqui com você e em seguida eu solto aqui eh, o vídeo com o professor Leandro Quadros. Olha só que interessante. O Pequeno Catecismo de Lutero diz assim, ó, em 1529, depois de citar os 10 mandamentos, conclui: devemos, portanto, amá-lo e confiar nele, e jubilosamente obedecer seus mandamentos. O Catecismo de Heidelberg, em 1563, o mais popular de todos os símbolos da Reforma e o primeiro a ser introduzido em solo americano, entre as igrejas reformadas da Holanda e da Alemanha, depois de extensas séries de perguntas sobre o Decálogo, declara que os 10 mandamentos são rigorosamente ordenados para que possamos buscar com mais zelo e perdão dos pecados e a justiça em Cristo e transformar-nos mais e mais à imagem de Deus. E por último, diz assim, ó, Calvino, Eterna Regra de Vida, escreveu: não devemos supor que a vinda de Cristo nos tenha livrado da autoridade da lei, pois ela é a eterna regra de uma vida santa e devota, e é, portanto, tão imutável como a justiça de Deus, que a lei abrange de modo constante e uniforme. Vamos acompanhar neste momento um vídeo com o professor Leandro Quadros, tá bom? Vamos juntos acompanhar aqui. Deixa eu só retirar aqui a imagem do padre, só repetindo mais uma vez, nada contra o padre, sim, como pessoa, mas sim contra algumas colocações dele aqui, tá bom? Então vamos lá acompanhar o vídeo aqui com o professor Leandro Quadros. Vamos juntos aí, acompanha, não sai porque está muito bom. Presta bem atenção na resposta aqui do professor Leandro Quadros. Vamos lá. 11 e vamos explicar brevemente como que ocorreu a mudança do sábado para o domingo. O quarto mandamento diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás não farás trabalho algum, nem teu filho, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. E aí no verso 11 vai dar a razão. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Algumas coisas percebemos de muito relevantes aqui no quarto mandamento. Primeiro, o quarto mandamento nos mostra que Deus nos deu 6 dias para fazermos nossas atividades seculares, mas no 7º dia, Ele separou esse 7º dia para que encontrássemos um espaço no tempo para nos dedicarmos apenas às coisas espirituais. O sábado foi criado por Deus para que nós pudéssemos nos lembrarmos de que temos um Criador e que podemos descansar nele pela fé todos os dias. O sábado foi dado por Deus para nós nos esquecermos de tudo aquilo que nos lembra o mundo de pecado e para nos lembrarmos daquilo que diz respeito ao mundo divino, ao céu. Deus quer desviar o nosso foco das coisas terrestres e nos levar para as coisas celestiais. Além disso, nós percebemos nesse texto que não é um dia de fazer nenhum tipo de trabalho secular. Ou seja, todo aquele trabalho
que não seja em prol da vida do próximo ou em favor do avanço do reino de Deus e da pregação do evangelho, todo esse tipo de trabalho deve ser deixado de lado, para que nós possamos passar mais tempo de qualidade com Deus e com as pessoas necessitadas. E aqui nós percebemos, no verso 11, uma outra verdade. O sábado tem origem não no Monte Sinai, mas no Jardim do Éden. Quando Deus dá razão para a guarda do sábado, ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansou. Então Deus remete a mente do israelita e também a nossa para Gênesis 2, 1 a 3, quando não havia um mundo com pecado. Isso nos mostra que o 4º mandamento existe desde o Jardim do Éden, desde o mundo de pecado. E mais, quem criou o 4º mandamento, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, foi Jesus Cristo. Por 2 motivos. Primeiro, porque em Mateus 12, 8 e em Marcos 2, 28, Jesus diz que ele é o Senhor do sábado. E segundo, porque de acordo com João 1, 1 a 3, Cristo estava presente com Deus Pai na criação. Então, Cristo é o Criador do sábado como dia de repouso. Nós não encontramos na Bíblia nenhum texto sequer que justifique a mudança do sábado para o domingo. Então, como que isto ocorreu? Óbvio, existem 8 textos bíblicos distorcidos que falam do primeiro dia da semana e que as pessoas usam para apoiar a observância do domingo. Porém, são argumentos muito precários, baseados apenas em 8 textos bíblicos, sendo que há dezenas de textos falando do sábado de uma forma clara. Mas a mudança do sábado para o domingo, ela ocorreu de forma gradativa. Não foi de uma hora para outra. Se você, por exemplo, estudar a tese do Dr. Samuel Bacchiocchi, que ele defendeu na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, você vai perceber que alguns aspectos sociais, civis, políticos, contribuíram para a mudança do sábado para o domingo. A igreja primitiva, logo após a morte de Cristo na cruz, observava somente o sábado. Por exemplo, se você ler Hebreus, capítulo 4, você vê no verso 4 que o dia da semana escolhido para servir como símbolo do repouso espiritual em Cristo foi o sábado. Sendo que Hebreus foi escrito aproximadamente 70 anos depois da cruz, isso nos mostra que neste período o sábado continuava sendo observado pelos cristãos primitivos e que o domingo nem fazia parte da mente deles. Ok? Como que ocorreu a mudança? Nós percebemos no 2º século alguns pais da igreja fazendo menção ao primeiro dia. E por quê? Por algumas razões. Primeiro, a igreja primitiva começou a entrar num processo de apostasia. Eles celebravam o sábado, a princípio, somente o sábado, e depois eles foram celebrando o sábado juntamente com o domingo. Na verdade, o domingo não era bem uma celebração, eles faziam uma espécie de uma merenda religiosa no domingo e em seguida saíam para trabalhar. Então começou assim, guardava-se o sábado direitinho e fazia uma merenda religiosa no domingo. E aí o Dr. Samuel Bacchiocchi explica que ali pelo 2º século em Roma, o bispo de Roma, que tinha uma grande influência sobre os cristãos, ele contribuiu para que o sábado, entre aspas, judaico, fosse substituído pelo domingo, entre aspas, cristão. E por quê? A igreja de Roma era diferente da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era formada por muitos judeus cristãos, fiéis a todos os ensinamentos bíblicos, inclusive a guarda do sábado. Já a igreja de Roma, e que tinha mais influência na época, era formada por gentios convertidos. E eles trouxeram, obviamente, alguns elementos do culto deles para a igreja. E um deles foi a observância do domingo, porque era o dia celebrado em honra ao Deus Sol, no culto mitraísta.
Além desse aspecto social e religioso, teve um aspecto político muito interessante que contribuiu para a mudança. Por volta do ano 135, por causa das constantes revoltas judaicas contra o Império Romano, o imperador Adriano fez toda uma campanha anti-judaísmo e anti-sábado. Ele queria eliminar o culto judeu. Por quê? Porque ele estava vendo que os judeus, por suas revoltas contra o Império Romano, estavam atrapalhando o governo dele. E aí o bispo de Roma orientou os cristãos na época a observarem um outro dia de guarda para que eles não se familiarizassem com o judaísmo e assim não continuassem sendo perseguidos pelo imperador Adriano e deste modo pudessem ter uma vida cristã, pacífica, tranquila. Porém, esta mudança por conveniência acabou levando os cristãos a rejeitarem totalmente o sábado, atribuindo-o ao judaísmo, sendo que lemos aqui que ele existe desde o Gênesis, quando não existia nenhum judeu, e, obviamente, após isso, nós percebemos que inclusive os pais da igreja também foram aceitando esta tese. Depois, na esfera civil, o imperador Constantino, em março de 321, deu um decreto oficializando a observância do domingo como sendo algo obrigatório. Porém, dei para você um breve resumo da história e destaco para você que não há uma base bíblica sequer para a mudança do dia de guarda. Por quê? Finalizo lendo para você Mateus 5,17. Jesus disse, não pensem que vinha abolir a lei, ou seja, os escritos de Moisés ou os profetas, o Antigo Testamento. Não vinha abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Então, essas palavras de Cristo são muito claras. Cristo veio na cruz pagar a nossa dívida para com a lei de Deus e não mudar a lei de Deus. Ele não veio mudar os escritos de Moisés, ele não veio mudar os profetas, ele veio ampliar o significado desses escritos. Se Cristo pudesse fazer uma mudança radical na sua lei, ele nem precisaria ter morrido na cruz. Ele poderia ter feito essa adaptação na lei lá do céu e evitar ter de morrer na cruz pelo ser humano. Então a morte de Cristo da cruz é a maior prova de que a lei é imutável, porque ele teve que pagar pela nossa desobediência, a fim de que por sua graça pudéssemos ser salvos. Então que Deus ajude a você, amigo telespectador e ouvinte, que Deus motive você a separar o sábado para Deus e para o... Muito bem, está aí mais um vídeo aqui do canal Ensino Eterno. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Caso você queira acompanhar na íntegra aqui. Então que Deus ele te abençoe de forma especial. Que Deus abençoe o Padre Christian. E Deus abençoe aí também ao professor Leandro Quadros, tá bom? Então fica aqui o meu forte abraço para você também. Que Deus te abençoe. E não esquece de deixar aí o teu gostei no vídeo. Comenta, curte e compartilha.